Quer entender ou conhecer na prática como construir as petições relacionadas ao direito falimentar? Fica nesse vídeo que, além de te contar o passo a passo das iniciais, vou fazer uma revisão dos pontos mais importantes na matéria de falências. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Como vão, meus caros? Satisfação estar com os senhores nesse ambiente virtual. Comecemos. Quais os aspectos vamos tratar nessa revisão sobre direito falimentar, além de dar uma noção básica? 1. Quem pode falir, ou seja, quais pessoas físicas e jurídicas podem se sujeitar ao processo falimentar e se verem diante desse procedimento especial e coletivo de pagamento de débitos. 2. Segundo aspecto é quem pode requerer a falência do devedor, ou seja, quais podem ser os polos ativos das nossas iniciais. 3. O terceiro aspecto são as causas de pedir da demanda falimentar, ou seja, quais são os argumentos trazidos para se requerer a falência de alguém. E 4. O quarto aspecto são os requisitos próprios, essenciais e documentais para que o autor da petição possa ter sua demanda apreciada no judiciário. Vamos então para a revisão em si. Para quem não faz ideia do que é o procedimento falimentar, eu vou explicar com calma. Falência nada mais é do que um processo judicial. Fiquem-se que ele é judicial, onde ocorrerá uma execução coletiva e concursal dos bens de um devedor. Explico. A única garantia que um crédito será pago, seja um empréstimo, seja qualquer origem obrigacional, é o patrimônio de quem deve. Se ele tem um patrimônio, se ele tem bens para arcar com a dívida, excelente. O problema se forma quando ele não tem, ou aparentemente não tem, bens para arcar com todas as suas dívidas. Se isso ocorrer, nos perguntamos, com o patrimônio insuficiente que ele dispõe, quem que ele paga primeiro? Por uma questão de justiça, e aí Aristóteles com a sua igualdade material ficaria orgulhoso, por uma questão de justiça, a Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falências, previu um processo judicial para que os bens sejam liquidados, no caso transformados em dinheiro, e os credores desse devedor reunidos para que sejam pagos nas medidas de suas necessidades, interesses e garantias. Daí vem a expressão coletiva e concursal. Os credores serão pagos em conjunto de acordo com um ranking e a ordem estabelecidas em lei. Excelente! A falência, portanto, nada mais é do que um processo judicial de execução coletiva e concursal, com autores próprios, réus próprios, causa de pedir própria, requisitos únicos e procedimento especializado. Vamos relembrar agora quem pode falir. Estão sujeitos à falência, em princípio, os devedores que exercem atividade econômica de forma empresarial. O que difere é a forma da atividade econômica, não qual é a atividade. Assim, quem pode falir são os devedores empresários, seja empresário individual, seja sociedade empresária. Contudo, não são todos os empresários que podem falir. Temos na lei algumas exclusões. E é bom que você fique atento a isso. As exclusões estão, a princípio, dispostas no artigo 2º da Lei de Falências. E o exemplo clássico são as empresas públicas ou sociedades de economia mista. Nunca vão se sujeitar ao processo falimentar. Antes de passarmos para o próximo tópico, sempre me perguntam sobre um empresário irregular. A lei não cria essa obrigação de regularidade. O empresário irregular, sendo empresário, pode falir. Excelente. O segundo aspecto que vamos tratar
é quem pode requerer a falência. Em regra, o polo ativo de uma ação falimentar. O sujeito ativo se encontra na previsão do artigo 97 da lei, e é aquele que pode requerer a falência. Primeiro, o próprio devedor empresário. 2. O cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou o inventariante, no caso se o empresário for individual. 3. Sócio de sociedade empresária. 4. A hipótese mais comum, o credor. Algumas observações rápidas nesse ponto sobre quem pode requerer a falência. Quando o próprio devedor ou herdeiro sobrevivente requerer a falência, estaremos diante de uma autofalência. Previsões do artigo 105 da lei falimentar. Ela é prevista quando economicamente o empresário está insolvente, ou seja, com certeza ele tem mais dívidas que patrimônio para arcar com as suas dívidas. Assim, a lei obriga o pedido de autofalência, mas não traz sanções. Por isso, ela é mais rara. Apesar de ser vista, muitas vezes, como uma boa solução para o empresário que está em situação de bancarrota. O terceiro aspecto da revisão são as causas de pedir. A causa de pedir da autofalência, vocês acabaram de ver, qual seja a insolvência econômica de fato, prevista no artigo 105 e seguintes. Mas e quando o pedido partir de terceiros? As causas de pedir estão previstas nos incisos do artigo 94 da Lei de Falências. A doutrina costuma nomear os 3 incisos do artigo 94 da seguinte forma. Inciso 1. Impontualidade injustificada. Inciso 2. Execução individual frustrada por tripla omissão. E 3. Atos de falência. Passemos à leitura dos incisos para que lembremos as causas de pedir de terceiros. Artigo 94. Será decretada a falência do devedor que 1. Sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido da falência. Ótimo. 2. Executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bem a penhora, suficiente dentro do prazo legal. E 3. Será decretada a falência do devedor que pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação. E aí a lei traz 7 hipóteses nas alíneas. Só a título de exemplo, vale a leitura das alíneas C e F. C. Transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver o seu passivo. E F. Ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores. Abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento. Excelente. Essas foram as causas de pedir da falência. Passemos ao quarto e último aspecto dessa revisão. Algumas condições e requisitos essenciais e documentais para o exercício do direito de ação do credor. Primeiro requisito. Se o credor for outro empresário ou sociedade empresária sediada no Brasil, deve provar sua situação regular com documento da junta comercial. Ou seja, o empresário devedor falido não precisa estar regular, mas o credor que pode pedir a falência precisa estar regular com registro na junta comercial. Segundo requisito. Se é credor domiciliado ou sediado no estrangeiro, deve prestar uma caução a cobrir as custas do processo e eventual indenização do requerido, caso venha a ser negada a falência e considerada que o pedido de falência foi feito com dolo a manchar a reputação do outro empresário. Terceiro requisito. Todo credor deve apresentar o título que corresponde à dívida. E aí fica a pergunta, tem que ser vencido? Não, o credor tem interesse que a situação não piore e pode pedir a falência, ainda que o título não esteja vencido. Mas cuidado, essa hipótese
só nos casos de pedir do artigo 94, inciso 3. Senhores, revisão feita. Primeira petição inicial que vamos destrinchar é a petição falimentar requerida por terceiros, ou petição declaratória de falência. Vamos tentar seguir uma ordem cronológica do artigo 319 do CPC. 1. Endereçamento. O endereçamento é ao juízo de qualquer vara cível ou, em comarcas maiores, varas falimentares. O que importa é você saber. Regra é uma vara da Justiça Comum Estadual. A questão que se põe é a competência territorial. Vara cível ou vara falimentar, de onde? Cuidado! Não é obrigatoriamente o local da sede do devedor, mas sim o local do principal estabelecimento do empresário devedor. Aquele lugar que ele realiza o maior volume de obrigações e, consequentemente, há uma tendência para que seja o local com maior número de credores. Certo? 2. Qualificação. Aqui temos os autores e o réu. Quem é o polo ativo? O credor ou os credores, que podem se reunir em litisconsórcio para cumprir os requisitos legais. Quem é o réu? O empresário devedor, seja ele individual, seja sociedade empresária, representada legalmente pelo seu administrador. Excelente. 3. Fatos e fundamentos do pedido. Aqui, senhores, o importante é você explicar pausadamente e objetivamente de que forma o autor, que é o credor, e o réu, que é o devedor empresário, e em qual possibilidade do artigo 94 a sua situação de fato ocorre subsunção. Ou seja, você precisa deixar claro com fundamento se o pedido vai se basear na impontualidade injustificada, se vai se basear na execução frustrada por tripla omissão, ou se será qualquer das hipóteses dos atos de falência. Ou seja, o artigo 94 é o próprio cabimento das falências requeridas por terceiro. 4. Pedido. Para você redigir o pedido principal, precisa se lembrar que a sua demanda é a decretação, declaração ou constituição da falência do devedor, a não ser que ele deposite o depósito elisivo. Lembrando que, se ele deposita em juízo e por completo o valor do crédito do autor, a causa de pedir se esvai e o processo terá uma sentença negando a falência. 5. Valor da causa. Para a gente encerrar, temos o valor da causa, valor completo do débito, valor corrigido com honorários advocatícios. Excelente, senhores, excelente. Passemos a analisar a petição inicial de autofalência. 1. Endereçamento, semelhante ao anterior, principal estabelecimento do devedor, empresário. 2. Qualificação. Aqui teremos apenas o polo ativo, apenas teremos o autor, ok? Nada mais, nada menos que o empresário devedor. 3. Fatos, fundamentos e cabimento. Nos fatos, o devedor empresário deverá demonstrar sua insolvência patrimonial, ter mais dívidas que patrimônio, e assim fundamentar com os artigos 105 a 107 da Lei de Falências, os quais trazem a exigência de pedido de autofalência. 4. Pedido. O pedido aqui é muito importante, senhores, porque além de requerer a constituição de sua autofalência, ele precisa pedir e informar ao juízo a juntada de vários documentos fundamentais, como relação nominal de credores, balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos anos, relação de bens e ativos e listagem dos últimos administradores, se for uma sociedade empresária. 5. Valor da causa. Para encerrarmos um ponto de grande dúvida e discussão, qual o valor da causa na autofalência? O valor dos bens? O valor da dívida? Mas qual é o valor total da dívida? Então, a jurisprudência vem aceitando o valor de alçada, aquele valor padrão quando não se sabe a dotação econômica e o ganho do processo. Salário mínimo, R$1.000. Bom, meus caros, excelente estar com os senhores nessa aula mais prática. Vou disponibilizar aqui 2 modelos e até a
a próxima aula de Direito Empresarial. Um forte abraço! Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime